Olá pessoal, acordaram hoje? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a função first. Não sei se tem em todas as linguagens, mas é uma função que eu costumo usar também. Em vez de eu usar o filter, quando eu quero pegar o primeiro elemento, eu uso first. E aí o vídeo será dividido em duas partes. A parte 1, fundamentação teórica, e a parte 2, uma implementaçãozinha. Você pode pular para lá. Então vamos pro vídeo. E curta aí o vídeo e tal, siga se você não for seguidor. Eu vou explicar como é que funciona a função first e por que eu costumo usar ela. A função first, ela também é uma função de ordem superior, acho que a maioria das coisas são de ordem superior, ela é genérica, ela retorna o primeiro elemento que satisfaz a condição. Ela tem complexidade ODN, mas ela pode ser menos que ODN. ODN é no pior caso, mas assim, ela tende a ser menor que ODN. Por quê? Eu vou explicar já já por causa disso, mas eu vou explicar a função. A função first, ela veio aqui para filtrar. Eu estou aqui filtrando o número 2. E aí ele pegou, em vez de ele trazer uma lista, ele traz só um elemento, que ele traz o primeiro elemento encontrado dessa lista. O legal dela é que, às vezes, isso está querendo pegar só o primeiro elemento. Não precisa pegar todos. Só quero um que satisfaça a condição. Ele pega o primeiro elemento que ele encontrou e devolve. O que é bem legal. Por quê? Quando você está fazendo isso com filter, o filter retorna uma lista e aí depois tu tem que interar essa lista. Porque, por exemplo, nesse caso tem 3, 2. E aí tem 3 vezes o número 2. E aí tu ia ter que pesquisar aqui também dentro para pegar um elemento só de um objeto para poder entrar dentro do objeto. Aqui ele já devolve o objeto. O que é bem legal. Porque, por exemplo, tá aqui eu passo uma lista T e ele já devolve o T, que é um tipo do elemento que eu passei. Por exemplo, se for um número, ele vai devolver um número. Só que aí, como é que ele faz isso? Ele faz do mesmo jeito que o filter faz. Ele pega aqui, vai ter a condição, aqui ó, tem a condição, e ele retorna o elemento se a condição for verdadeira. E ele já retorna. No filter não, ele adiciona numa lista e no final ele retorna a lista. Só tem um problema. Caso ele não encontre nenhum elemento, ele devolve um erro. O que é um pouco ruim isso aí, porque às vezes você não quer que devolva um erro, tu quer que retorne um nulo. Por isso que tem um outro cara chamado Fist or Null, que aí caso não retorne, ele retorna um nulo. E porque eu falei que a complexidade dele no pior caso é ODN, só que assim, ela no pior caso é ODN, então aqui é ODN, só que em casos melhores, ela não, ela pode ser abaixo de ODN, ela pode ser OD1, porque, por exemplo, ela vai buscar informação e no primeiro elemento ela já achou e já devolveu. Então, diferente de um map, que ele sempre vai ser ODN no melhor caso, no pior caso, no first, às vezes no melhor caso é 1. E no médio caso é odd n dividido por 2, que tipo, ele só pegou metade da lista para encontrar. E já o map, o filter, eles têm que pegar todos. Então ele é uma função mais otimizada do que o filter, porque ele não precisa percorrer a lista toda. Só que aí tem só esse problema, que caso ele não encontre nenhum, que ele percorrer a lista toda e não encontre não, ele volta um erro. Aqui ele é um iterable, ele passa o predicado do tipo boolean, então assim, esse predicado tem que ser do boolean. Aí vai ter aqui um for, in this, iterable, ou se você já está assistindo os outros vídeos da saga, vocês já entendem aqui o que é isso. E aqui ele retorna, é igualzinho lá, ó, tem aqui o for, o if e o return, e ele retorna o node such element exception, diz correlação não contém um elemento para esse predicado. Então ele retorna um erro, aí tu tem que tratar o erro. Ou você pode usar o fist ou null, que ele retorna null. E aí tu vai tratar o null. Tipo, se é nulo, não faça nada e tal. Aí tu pode fazer isso. Recentemente tive um problema com ele, que ele estava quebrando um projeto porque não tinha previsto um caso em que não iria retornar nada e aconteceu um caso desse que não retornou e quebrou a aplicação. Eu estava quebrando a aplicação por causa do first e não tinha sido tratado o no such element exception. E aí sim, sempre quando você for usar, você deve tratar. Ou você retorna nulo, mas no meu caso o nulo também é quebrar. Então é isso, vamos pro código. Chegamos no código aqui. Eu peguei um bem simples, então eu peguei uma lista aqui e eu quero buscar um número. Esse número aqui vai ser 5. Então ele vai vir bem aqui e vai executar duas vezes e vai retornar. Eu posso botar aqui um print ln, aí eu posso botar aqui chamou. E aí a gente vai ver quantas vezes ele chama. Vou ver se isso aqui funciona até. Ó, chamou duas vezes e saiu. Então ele só chamou duas vezes. Se eu botar um número aqui, por exemplo, 2, aí ele vai chamar mais vezes, ó.
Ó, ele rodou. Ele foi, inteirou, tipo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes. Que aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na sexta vez ele já achou o número e saiu. Entendeu? Por isso que é o legal do first, porque se fosse um filter, se eu botar aqui um filter, ele vai chamar todas as vezes. Então ele chamou duas vezes, todas as vezes, porque ele pegou todas as vezes que chamou dois. Essa é a diferença. Aí o first, ele vai chamar só, quando ele encontrar, ele já sai. Então ele chamou 6 vezes e saiu. Só que se eu botar um número que não condiz, por exemplo, eu vou botar aqui o número 8, que eu acho que não tem o número 8, aí ele vai dar um erro. Ó, ele chamou todas as vezes aqui e no final deu um erro. Aí se eu não quiser que ele dê um erro, eu quero que ele retorne null, eu só boto o null. Ele vai aqui e ele chama null no final. Então ele não deu erro, funcionou exatamente assim, só que não deu erro com null e ele chamou todas as vezes. Então, é bem legal o first. Acho que em outras linguagens tem o first também, não sei exatamente. Um mais elaborado, eu estou querendo pegar o perfil administrador. Então, é igual o outro. Eu peguei aqui a pessoa create, a lista de pessoas, tem 38 pessoas aqui, uma lista de pessoa. E aqui eu estou querendo pegar o perfil administrador. Ele vai pegar o primeiro perfil administrador e vai me devolver o objeto inteiro. Aí, isso. E assim, dá pra tu botar algumas regras aqui dentro do First e tal, pra ele buscar. Mas eu uso muito ele para buscar uma informação. Por exemplo, eu tô com duas listas e quero pegar, tipo, eu tô com um objeto, quero complementar esse objeto. Eu uso o First pelo ID e agrupo essas informações. Tipo, eu mesclo essas informações, porque tu pode botar aqui depois um copy ponto copy e já emendar lá. O problema do first é só esse. Caso ele não encontre, ele vai retornar um erro. Então fique bem claro que ele retorna um erro caso não encontre a informação, sendo que ele vai ter que rodar tudinho. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Deixe seu like.